Pai, Deus infinito e bendita misericórdia, Senhor, nós estamos aqui na Tua casa, nós estamos aqui a se deleitar, meu Pai, porque, Senhor, Tu és fiel e verdadeiro, para cumprir com os projetos e promessas, porque Tu não falha, Tu chega no momento certo e na hora certa, na hora de exaltar Tu exalta, Senhor, mas na hora de provar também Tu prova os nossos corações, porque Tu és fiel, Tu és maravilhoso, e enche, meu Pai, a Tua casa, e enche, meu Pai, da Tua presença, e enche, meu Pai, hoje do Teu poder, renova nossas forças como uma águia, refrigera nossa alma, Deus, nos guia pela vereda da justiça por amor do Teu nome, Senhor. Senhor, te apresento essa igreja, Senhor, que venha ser manifestado o Teu poder, que venha, Senhor, transbordar, Senhor, um bálsamo de Gileade, Senhor. Ah, Deus querido, Deus maravilhoso, que todos que estão aqui não saiam da mesma forma e nem da mesma maneira, que a palavra venha ser apregoada e falar aos nossos corações. Senhor, faz maravilha hoje, Senhor, vai resolvendo causas impossíveis. Senhor, transborda hoje com a Tua essência. Ó Deus querido, Deus maravilhoso, desce dos altos céus, bota anjos nos guiando e nos livrando, meu Pai. Nos dá, Senhor, a segundo a Tua misericórdia e fica conosco. Amém. Senhor, eu fé, diga amém. Irmãos, sem perder tempo, abra sua Bíblia no Evangelho de João. Domingo passado eu preguei no Evangelho de João e o Senhor me guiou no Evangelho de João, mas no capítulo 21, e tem época que o Senhor me usa no Velho Testamento e tem época que o Senhor me direciona ao Novo Testamento. Isso é o mistério que Deus tem comigo. Capítulo 21. Versículo 18. E fala assim: todos acharam. Glória a Deus. Vamos ler. Em verdade te digo, que quando era mais moço, tu cingia a ti mesmo, e andava por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás mão, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com de gênero de morte, Pedro havia de glorificar Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Glória a Deus, aleluia. Quem dá glória a Deus por esta palavra? Bata a palma para o Senhor, bata a palma para Ele que Ele merece. Irmão, quando nós vamos falar sobre o ministério de Jesus, o ministério de Jesus, ele tinha 3 unções. Quais eram a unção que Jesus tinha? A primeira unção que Jesus tinha era de profeta. A segunda unção que Jesus tinha era de sacerdote. E a terceira unção que Jesus ele tinha era de rei. Essas 3 unções que Jesus tinha e dava cumprimento ao ministério dele. A Bíblia vai falar que quando Jesus, depois da morte dele, ele vai se manifestar para o discípulo. Ele vai começar a aparecer para o discípulo, para ele mostrar que a lei está cumprida. Que aquilo que ele falou que ia ressuscitar no 3º dia, ia se cumprir. Mas mesmo assim, o discípulo não estava acreditando, o discípulo estava recuado, estava dentro de casa e chorando, estava autônomo, mas estava esperando
uma resposta. O que eu quero dizer desta palavra, que sempre o Senhor vai manifestar o seu poder, Ele sempre vai realizar prodígios e maravilhas no meio da igreja, para tu ver que Ele está contigo também. A primeira manifestação de Jesus, Ele se apresenta onde estavam os discípulos, numa casa, e ali Ele se apresenta, e mesmo ali Tomé não estava acreditando. Ele teve que pegar na chaga de Jesus, mas mesmo assim esse homem não acreditando, os outros estavam ali observando, sabendo eles ali que era Jesus. As mulheres estavam mais crentes do que os homens, que estavam ali direto com Jesus. A segunda aparição é no caminho de Maús, quando dois discípulos vai conversando, está saindo de Israel e está conversando sobre a respeito de Jesus, que era varão valoroso e fazia prodígios e maravilhas diante do povo. Esses discípulos vai conversando, ele vai falando a respeito de Jesus, mas não estava acreditando que Jesus tinha sido morto, porque ele estava acreditando que era ele que ia redimir o povo, era ele que era o rei de Israel. Mas ele não estava entendendo. O ministério de Jesus não era para ele sentar no trono, era para ele salvar os cativos, era para ele lutar contra aqueles que estavam oprimidos, libertar aqueles que estavam endemoniados, aqueles que estavam cegos, abrir os olhos, aqueles que estavam coxos e andar. Quando o Senhor ele manifesta o seu poder na vida do cristão, aí você vai ver o milagre acontecer. A Bíblia vai dizer que a terceira vez ele se manifesta diante dos discípulos, e é no mar de Tiberíades. Estavam 7 discípulos. Os discípulos estavam ali, e Pedro, ele vai dizer: vamos pescar. E já era noite, e como nós sabemos, à noite os peixes não têm movimento. Os peixes eles ficam, se espalham, e não é a hora boa para pescar. Mas mesmo assim Pedro diz: vamos pescar. Pedro toma uma atitude, ele toma uma iniciativa de entrar no barco, e os discípulos: nós vamos contigo também. O que eu quero falar nessa palavra, que tem hora que você vai ter que ter disponibilidade de ir ao encontro de Jesus, que você vai ter que cingir sua veste e ir ao encontro de Jesus, porque a obra não pode parar. Pedro ele disse: vamos até o barco, porque nós devemos pescar. O cristão ele tem que estar à procura de alma, ele tem que pescar aquele que está precisando de uma palavra. Pedro, ele vai dizer: vamos pescar. Mas a Bíblia vai dizer: eram 7 discípulos. E nesse discípulo estava Natanael. Quem é Natanael? Natanael ele vai dizer, quando Felipe: olha, nós achamos Cristo. E Natanael vai dizer: podem ver alguma coisa de Nazaré, alguma coisa boa? Mas quando ele disse: vem e vê. E Jesus vai dar uma palavra para Natanael, dizendo: antes que eu te conhecesse, eu te vi debaixo da figueira. Olha aí, e quando esse homem acredita, há uma revelação que o Senhor dá em direcionário para ele. Ele disse assim: eu sei que tu é o Filho de Deus, eu sei que tu és o Cristo, eu sei que tu é o Rei de Israel. Quando nós reconhecemos que o Senhor está na nossa vida, quando nós reconhecemos que a presença do Senhor é maior e nós temos que ter uma intimidade com o Senhor vai mostrar grandes coisas. Natanael ele vai falar essas palavras. Os outros discípulos que estavam no barco, tem 2 discípulos que não vai se revelar, a Bíblia não diz quem é, mas Tiago e João estavam no barco. Tiago era 2 irmãos que era pescador, já tinha experiência no mar, ele sabia já tinha intimidade um pouco. João, a Bíblia vai dizer que é o discípulo que Jesus amava. Era o discípulo quando Jesus estava ali pregando, quando Jesus estava falando da palavra ali com autoridade, era o que se aproximava mais de Jesus, era o que estava ali e chegava perto de Jesus para ter um relacionamento com Jesus. Quanto mais Jesus pregava, João se aproximava. Quanto mais Jesus falava, ele chegava perto de Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está pregando, João ele vai se aproximando e inclina a sua cabeça diante do peito esquerdo de Jesus. O que eu quero dizer nesta palavra, o crente tem que ter uma
intimidade com Jesus, se você tiver uma intimidade com Jesus, você vai ver a diferença na sua vida. João era o discípulo que Jesus amava. Ele vai escrever esse evangelho com detalhe, é o mais detalhista. Ele vai olhar com outros olhares Jesus. Ele não vai olhar ele como rei, nem como profeta, como os outros falam no evangelho de Mateus e Lucas. Ele vai dizer que ele é o Verbo. E é o Verbo que se fez carne. Era o próprio Deus habitando entre nós. Mas o povo estava vendado dos olhos. O povo estava cego espiritual e não estava conhecendo que o Filho de Deus estava entre nós. João, ele vai falar a respeito de Jesus, mas quando entra no barco, o que eu quero dizer para você é que nesse barco eles foram, mas não tinha Jesus. O que eu quero dizer nesta palavra, se o crente ele for para a peleja, se ele for para a obra, e se você não convidar Jesus, você vai perder a batalha. Você vai perecer, porque no momento da tempestade, na hora do vendaval, se o barco estiver perto de afundar, Jesus não vai estar do seu lado. Mas mesmo assim eles foram para o barco. Tinha dor de tifo. Vai ter pessoas dentro do barco que você não vai conhecer. Era dor discípulo que não era revelado. Vai ter gente no barco que vai dizer: esse aí é Cristo, esse aí não vem nada coisa boa dele. Mas o barco de Jesus. Tem coisas na nossa vida que o povo vai olhar e não vai dar nada para você. Tem que acreditar quando vê. Quando o ministério está sendo aprovado, quando está dando fruto, aí você vai ver, Deus está na vida dele, está na vida dela. Ninguém dava nada por ele, ninguém dava nada por ela, mas Deus levantou e colocou unção e ousadia. O crente ele tem que ter unção, o crente tem que ter ousadia, e toda a vida, quando a Bíblia vai falar de mar, vai falar de luta. Mar vai significar a luta do cristão, porque o mar você vê que ora tem momento que ele está revolto, mas às vezes ele está calmo. O que eu quero dizer nesta passagem, que tem momento da nossa vida que nós estamos bem estruturados, está numa bonança, mas tem hora que o mar vai se agitar. Eu vou desfriando, eu sou Rebianda Suricanta lá Manacaia, Rebianda Suricanta lá Yarebia Suricanta. Vai ter momento que o mar vai se agitar e nós temos que convidar Jesus. Eles aqui não convidaram Jesus porque Jesus ainda ia aparecer, mas mesmo assim eles foram na fé, eles foram pescar. E passaram a madrugada toda, e já era de manhã, e não pescaram nada. A Bíblia vai dizer que esses homens não pegaram nada. Vai ter momento da nossa vida que nós vamos sair, mas não vai acontecer nada. Você vai profetizar, mas não vai acontecer nada. Você vai fazer a obra do Senhor, mas não vai acontecer nada. É porque primeiro o Senhor está te provando. É primeiro Ele está te modelando. É primeiro Ele que está te dando um crescimento espiritual. Esses homens foram provados no mar, mas no clarear da manhã eles viram Jesus. Eles viram Jesus sentado à beira da praia. Jesus estava sentado, mas eles não reconheceram que era Jesus. O que eu quero dizer para você, se você não tiver um relacionamento e intimidade com o Senhor, você não vai conhecer Jesus. Você vai ficar desapercebido. Por isso que nós temos que ir ao encontro de Jesus. A Bíblia vai dizer que esses homens olharam e viram na praia aquele homem, mas eles estavam com a venda nos olhos para não reconhecer que era Jesus. Mas Jesus diz: entra no barco e lança a rede à direita. E esses homens entraram no barco e lançaram a rede à direita. A Bíblia vai dizer que eles vieram muitos peixes. Eles começaram a puxar e era grande a quantidade de peixe. E muitos peixes ali, mas a Bíblia vai dizer que não se rompeu a rede.
Quando Jesus te traz um ministério para ti, quando Ele te dá uma obra para ti, a rede não vai se romper. Porque o Senhor Ele coloca na mão do cristão uma rede, e é uma rede preparada para ele, é uma rede espiritual, uma rede de ministério aprovado, para que quando tu lance, você ganhe alma, você traga vida, que a igreja vai ter crescimento através de quando você lançar a rede. A Bíblia vai dizer que esses homens pescaram, e foi muitos peixes, e foi 153 peixes, muito peixe mesmo, e eram peixes grandes, porque quando o Senhor te dá algo, Ele te dá por inteiro, Ele te dá algo grande, não é coisa pequena. O Senhor não dá coisa pequena para o servo dele, Ele dá coisa grande para Ele mostrar que é Deus na sua vida. Aquele discípulo que Jesus amava, quando ele viu ali os peixes ali, muitos peixes, ele reconheceu que era Jesus que tinha mandado lançar a rede. E ele vai dizer: Pedro, é o Senhor. Olha aí, com a intimidade que ele já tinha, e pela voz do Senhor, ele reconheceu que era o Senhor. É pela voz do Senhor que você vai conhecer na madrugada a voz dele te chamando. É pela voz dele naquele momento mais difícil de tribulação e angústia. Ele vai te chamar, ele vai se revelar, ele vai falar no teu coração, e você vai saber que é ele que está te chamando. Esse discípulo disse: Pedro é o Senhor. Louvor e Surianda, Suribicanta. Merebicanta, Saraia, Serenequéria. Louvor Suribicanta, Lamanacaia, Ébia, Suribicanta. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele ficou alegre, ele ficou feliz, porque ele viu o mestre, mas o barco não tinha chegado em terra. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele vai cingir as suas vestes no roubo de Suribicanta, lá na caia. Ele cinge suas vestes porque ele estava despido, mas ele vestiu as suas vestes e se lançou ao mar no roubo de Surianda, Suribicanta, lá na caia. O que eu quero dizer para você, que quando você estiver no barco, você tem que cingir as vestes, você tem que ter autoridade, você tem que estar com a capacitação cristã, você tem que estar com a unção, para que você não venha naufragar. Esse homem, ele fica feliz, cinge suas vestes, e ele não deixa o barco chegar em terra, ele se lança ao mar. Mas o que eu vejo desta palavra, o que eu entendo, que quando ele vai chegando e se lança ao mar, ele vai subir a sua túnica. E ele ali estava em reverência ao Senhor, subindo aquela túnica e correndo ao encontro de Jesus. Ele vai mostrar as suas vergonhas, porque o judeu, ele carregava uma túnica aí até o joelho, depois do joelho, e ele não podia mostrar as suas vergonhas. Mas esse homem, ele não quis saber, porque ele reconheceu o dono da vida. Ele sabia que estava lá, ali de beira da terra. Ele sabia que era Jesus ali, e ele queria correr e dar um abraço em Jesus. Nós temos que ir ao encontro de Jesus. Esse homem não perdeu tempo. O crente, ele tem que olhar para o Redentor. Ele tem que ver que Jesus está na sua vida. A Bíblia vai dizer que ele chega, mestre, ele reconhece que é Jesus. E os outros discípulos ainda estão no barco. Olha aí o que eu vejo nesta palavra, que os discípulos ainda não tinham saído do barco. Eles ficaram no barco, ali puxando ainda a rede, mas Pedro vai também terminar e vai com eles também puxar a rede. E era muitos peixes, meu irmão. Os estudiosos vão dizer
Deu um estudo temático desses 150 peixes grandes. Era o Evangelho espalhado por todas as nações, que ia se expandir, o Evangelho de Cristo. Mas alguns dizem que é o hebraico 153, é uma numeração que significa eu sou Deus. Eu vou Deus, ele canta lá na o que é que o Senhor estava falando para os discípulos? 153 quer dizer eu sou Deus. Ele estava dizendo para os discípulos: ainda eu sou Deus na vida de vocês, eu não abandonei vocês, mesmo eu não estando no barco, mas eu estou fazendo a diferença. Eu estou mostrando para vocês que mesmo eu não estando no barco, você ainda pode pescar, você pode trazer o peixe ainda para a rede. Jesus vai dizer, e quando ele fez, que ali Jesus ali tinha uma brasa à beira da praia, e tinha uns peixes, e tinha também pão. Mas Jesus fala para os discípulos: trazei um pouco de peixe que vocês apanharam. E esses discípulos vão trazer peixe também. E Jesus vai começar a repartir. Jesus vai começar a dar pão. Jesus vai começar a dar peixe. O que eu quero dizer nessa palavra, Jesus estava mostrando para ele que cada um ia ter um ministério também. Jesus ia dar ministério para cada um que estivesse na presença dele. Jesus faz dessa maneira e dessa forma com o cristão. Quando você está na presença dele, ele não dá menos para um e nem mais para outro. Ele dá conforme é o que é passivo. Ele divide por igual, porque o Senhor ele não faz acepção de pessoa. Quando ele te chama, ele te dá a capacidade na obra. Ele estava mostrando para os discípulos que eles tinham que estar em união, que eles tinham que estar em comunhão, que eles tinham que estar na presença, que eles tinham que ir e lançar a rede e buscar alma para o ministério. Jesus tem ministério para cada um que está aqui. Jesus ele dá a rede na mão de cada um que está aqui, para que você lance. Quantos que estão parados e a rede está pendurada, não está lançando mais a rede, não está ganhando alma. Mas o que eu quero dizer nesta palavra, que nesta noite o Senhor te chama: lançai a rede, porque quando tu lançar, tu vai ver os grandes peixes. Tu vai ver que o meu nome vai ser glorificado na tua vida. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele reconheceu que era Jesus. E mesmo ele vendo ali aquela quantidade de peixe, ele se alegra ali com Jesus. Ele ali, festejando ali, porque sabia que Cristo estava ali. Mas ao mesmo tempo, eles não queriam perguntar se era Cristo. Olha aí, que era manifestação do poder de Deus. Jesus estava ali e eles ali estavam em comunhão, compartilhando o alimento, mas tinham medo de perguntar se era Cristo. Jesus está te chamando. Eu estou aqui, eu estou perto de tu. Eu estou no teu meio, eu estou no meio da tua parentela, porque tu não me pergunta se é meu, se é eu mesmo que estou contigo. Eu quero ter esse verdadeiro encontro. Eu estou te mostrando, eu estou te manifestando na tua vida, e tu não está acreditando que eu estou contigo. Outra vez o Senhor tem se manifestado na nossa família, o Senhor tem se manifestado no nosso material, no nosso espiritual, e mesmo assim você não quer perguntar se é Ele. Mesmo assim você não quer dizer que Ele está do seu lado. Esses homens eles não quiseram perguntar, mas mesmo assim, pela terceira vez, o Senhor vai se manifestar. E essa manifestação, o Senhor vai chamar Pedro.
Ele vai chamar aquele que ia sair à igreja, aquele que o coração estava endurecido, era aquele que estava ali, mas ele sabia que o projeto de Pedro era grande, que ele tinha que ser liberto, que ele tinha que fortalecer os irmãos dele, que eram os discípulos. Quando o Senhor ele te chama com a obra, é para você fortalecer os discípulos, porque todos que estão dentro da casa do Senhor é discípulo do Senhor. Todos que estão na presença do Senhor é discípulo do Senhor. E o Senhor vai dizer: Pedro, tu me amas? No vou e surianda me canta. Merrebianda me canta lá na caia. Merrebi canta me canta lá na caia. E Pedro vai dizer: Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Eu vou anda suricanta lá na caia. Rebe anda suricanta lá na caia. Rebe surianda suricanta lá na caia. O que é que Jesus estava falando para Pedro? E Pedro vai dizer: tu sabe que eu te amo. Tem muitos que dizem que amam o Senhor. Tem muitos que está dizendo que está na presença do Senhor, mas na hora da dificuldade, na hora da luta, desanima e sai da presença do Senhor. Por isso que Jesus viu que Pedro já tinha negado ele 3 vezes. Por isso que Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas? Ele estava dizendo: eu quero ter uma certeza, eu quero ir, eu irei e mandarei o Consolador, e o Consolador vai fortalecer a igreja, e tu vai ter que estar preparado também para fortalecer os teus irmãos. Todo cristão ele tem que estar preparado para fortalecer aquele que está caído. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas ele está caído espiritual, e ele não quer dar o braço a torcer, ele não quer falar para o pastor ajudar em oração, prefere sair do rebanho, prefere sair do redil, e o bom pastor ele sempre vai atrás da sua ovelha, porque o bom pastor ele nunca deixa a ovelha desamparada, ele sempre vai atrás para tratar da ovelha. Jesus vai perguntar pela segunda vez, e o que eu olho nesta palavra que ele diz: Pedro, tu me amas? E ele diz: tu sabe que eu te amo, Jesus. Pois apacenta os meus cordeiros. O que é que Jesus estava dizendo? Vai ter ovelha, vai ter cordeiro também. Os cordeiros são as criancinhas que estão dentro da igreja, que precisa de cuidado também, que precisa também da palavra, que precisa ser instruído para quando não crescer, não ter desviado o caminho do Senhor. O Senhor faz a obra por completo. Ele estava dizendo para Pedro: não apacentai também só as ovelhas, mas também os cordeirinhos. E Pedro, Jesus vai falar para Pedro pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? E ele vai dizer: mestre, tu sabe que eu te amo. E a Bíblia vai dizer que Pedro se entristeceu. Pedro agora vai se entristecer, porque o mestre estava fazendo pela 3ª vez esta pergunta, mas o Senhor sabia que ele o amava. Jesus sabia, porque Jesus, Deus ele tem a onipresença. O que é a onipresença? É antes de eu falar, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Quando você está dentro do seu quarto orando, antes de você abrir a sua boca, o Senhor já sabe o que você vai falar, porque Ele tem a onipresença. A onipresença de Deus, Ele sonda o coração do homem, Ele sabe os desejos do seu coração. Ele se deleita e vê o mais profundo da alma. Ele sabe o que você está passando. Ele sabia que Pedro ali ainda era pedra. Ele ainda era um homem durão. Era um homem marrento, que ele precisava ser venerado. E quando o crente vai para a peneira, vai sair uma purificação. As coisas que está
que não agradando a Deus fica em cima. Você vê quando você peneira uma areia, vai ficar as pedras grandes, vai ficar os galhos. O jeito era Pedro. Ele estava sendo peneirado pela palavra para fortalecer o discípulo, para ele ser a igreja do Senhor, porque o cristão ele tem que ser peneirado. Se não for peneirado, ele não vai fortalecer. Antes dele dar uma palavra de conforto, ele vai dar uma palavra para matar aquele que está precisando de uma palavra. E o Senhor não quer que você mate ninguém, o Senhor quer que você ganhe alma para Ele. Jesus, ele sabia disso, mas ele queria ter uma certeza. Aquele homem que 3 vezes negou Jesus, aquele homem que estava com Jesus, que dizia que morria por Jesus, quando Jesus é preso, Pedro vai ser interrogado e por 3 vezes ele vai negar Jesus. Ele vai dizer que não andava com Jesus, ele vai dizer que não estava com Jesus. Mas mesmo assim o povo reconhecia, porque todo aquele que anda com Jesus, que está lado a lado caminhando com Jesus, aquele que está no mundo vai reconhecer que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, porque o seu semblante, a sua vida é diferente do mundo. O crente ele é diferente do mundo. O crente ele não se comporta como o mundo. Ele faz a diferença. O que eu quero dizer nesta palavra, que às vezes não precisa você abrir a sua boca, é só através do seu testemunho você ganha uma alma, é através da sua estrutura espiritual, porque aquela pessoa vai lhe observar, ela não é crente, mas ela sabe que você tem Deus, e ela vai sentir o desejo de seguir e conhecer esse Deus. E antes do mundo, ninguém dava nada por ti. E quando Deus faz uma transformação, aquele vai olhar com todos olharem, aquele que está no mundo vai dizer que mudança extraordinária. Ela é uma mulher de Deus, ele é um homem de Deus. Olha aí o que Deus fez na vida deste homem. Se fez na vida dele e dela, então pode fazer na minha vida também, porque eu estou precisando desse Deus. O que eu quero dizer que o Senhor, quando Ele trabalha na vida daquele que está precisando, primeiro vai gerar uma tristeza no coração, vai ter um vazio, e para que isso venha gerar arrependimento no povo de Suricanta. Merebe anda Suricanta, lá Manacaia, Merebe canta Surianda Suricanta, vai gerar essa tristeza, vai gerar